ano, vamos para mais uma sexta-feira. E nossa aula de história, nós vamos abordar como tema os movimentos nativistas. Em outros livros, nós conhecemos como as revoltas brasileiras, ok? Vamos ver o que ocasionou essas revoltas brasileiras. Lembrando que na aula passada, nós trabalhamos com as invasões francesas e holandesas. Vamos lá? Vamos lá, os movimentos nativistas. Bora lá. Vamos para a introdução do assunto. Os portugueses, eles consideravam o Brasil seu território e, por isso, exigiam que boa parte de nossas riquezas fosse levada para Portugal. Isso aconteceu com o pau-brasil, o açúcar e o ouro. Aos poucos, desenvolveu-se em nosso país, entre os colonos, uma insatisfação com relação aos interesses portugueses. Isso gerou uma sucessão de revoltas. Vamos ver qual foi. Olha aqui, as principais revoltas em diferentes partes do Brasil. Qual foi a primeira? A revolta de Beckam, que ocorreu no Maranhão em 1684. A segunda guerra foi a dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais em 1708. A terceira foi a Guerra dos Mascates, que ocorreu aqui em Pernambuco em 1710. A quarta foi a Revolta de Filipe dos Santos, em Minas Gerais, que ocorreu em 1720. E, por fim, a Inconfidência Mineira, que foi em Minas Gerais, em 1789, e teve como o principal, como é que eu posso dizer a vocês? A Inconfidência Mineira teve como principal autor o Tiradentes, ok? Vamos para a Revolta dos Beckam. Ocorreu no Maranhão, no ano de 1684. Os chefes da revolta foram o irmão de Manuel e Thomas Beckman. A causa da revolta foi o descontentamento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão. Essa companhia portuguesa pagava um preço baixo pelas mercadorias brasileiras e vendia por altos preços os produtos trazidos de Portugal, ou seja, o que saía do Brasil para Portugal era vendido a preço muito baixo. O que vinha de Portugal para o Brasil eram preços altíssimos. Além disso, os colonos alegavam que o número fornecido de pessoas escravizadas era insuficiente para atender às suas necessidades. Os colonos se revoltaram e atacaram os armazéns da companhia, ok? Os armazéns eram onde guardava os alimentos, onde estocavam os alimentos. Vamos para a segunda revolta, que foi a Guerra dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais, em 1708. O chefe dessa revolta foi Manuel Nunes Viana, e a causa foi: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram os que descobriram o ouro, mas cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados e passaram a chamar essas pessoas de emboabas. O que são emboabas? Gente que vem de fora, conhecidos como forasteiros, ok? Vamos para a Guerra dos Mascates, que foi a terceira guerra. A Guerra dos Mascates ocorreu aqui em Pernambuco, no ano de 1710.
onde teve como chefe os senhores de engenho, que eram os olindenses, e os mascates, que eram os recifenses. Eu botei entre parênteses, para a gente distinguir os dois. Então, vamos lá. A causa dessa revolta foi a revolta dos senhores de engenho de Olinda, em Pernambuco, contra os comerciantes portugueses que moravam em Recife. Esses comerciantes eram chamados de mascates. Ok? Então, mascates, comerciantes recifenses. Isso aconteceu porque os senhores de engenho, que eram olindenses, se sentiam ameaçados de perder o poder sobre Recife, pelo grande desenvolvimento comercial alcançado pela região. Porque antigamente a capital de Pernambuco não era Recife, era Olinda. Depois foi que mudaram a Constituição. Então, bora lá. Para conter as lutas, o governo português enviou um novo governador e Recife tornou-se independente de Olinda, que perdeu a guerra. Então, Olinda perde a guerra contra Recife e ambas, como eram unidas, passaram a serem capitais, cidades diferentes, ok? Aqui tem uma foto que eu coloquei aqui para vocês, ó, onde ocorreu a Guerra dos Emboabas, que foi justamente aqui em Pernambuco, tá vendo? Então aqui, ó, é uma antiga casa que tem em Olinda, que é uma casa histórica, e aqui eram os senhores de engenho. Tá vendo aqui um escravo, senhores de engenho com as armas na mão. Então eu coloquei para vocês essa foto. Vamos agora para a revolta de Filipe dos Santos. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu em Minas Gerais, em 1720. Filipe dos Santos foi o chefe. A causa dessa revolta foi que Portugal ele queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento do imposto, chamado quinto. O quinto era 20% de todo o ouro que era extraído, pertencia a Portugal, ou seja, 20% do ouro extraído nas nossas terras brasileiras, só 20% seria de Portugal. Então, isso é para que vocês tenham uma ideia de como o nosso país, que é riquíssimo, foi explorado pelos portugueses, europeus e etc., que no caso eram conhecidos como os colonos, ok? Vamos agora para, por fim, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, o local da revolta foi em Minas Gerais, o ano 1789. O chefe da revolta foi Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes. A causa da Inconfidência foi porque o governo português ele ameaçou a aplicar a derrama. O que era a derrama, tia Suzane? Era a cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas, para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. A cada ano, 1.500 gramas de ouro deveriam ser mandadas. A cada ano, 1.500 quilos de ouro deveriam ser mandadas ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar essa cota. Ok? Então,
praticamente os brasileiros foram forçados a comprar aos comerciantes portugueses, enriquecendo ainda mais os cofres portugueses. Vamos lá. Fotos das revoltas. Revolta de Beckham. Olha aqui a revolta de Beckham. Eu coloquei uma foto para vocês. Tá vendo aqui? O chefe da revolta. Tá aqui. Tia Suzana botou uma foto. Guerra dos Emboabas. Olha aqui. Todos armados. Guerra dos Emboabas. Coloquei para vocês a foto. Outra foto aqui, a revolta de Felipe dos Santos. Olha aqui, ó. A revolta de Felipe dos Santos. A imagem. E aqui, o percussor aí da Inconfidência Mineira, que foi o Tiradentes, que é uma das a foto do seu enforcamento. Tiradentes, ok? E, por fim, a agenda. Essas que vocês mais amam. Olha aqui, livro de história. Vocês farão a página 51, 52 e 53, ok? Agradeço a todos pela compreensão. Boa tarde e bom final de semana.